irmãos queridos, né? Tendo aqui a Dejane, a Joyce, a Sandra, os irmãos aqui, a Dona Maria, a Dona Salete, o André, o Bruno, a Paula, que nós possamos estar de corações abertos e receptivos à mensagem do Cristo, especificamente lembrando que a mensagem do Evangelho de Jesus é o nosso roteiro. Nós temos inúmeras obras, quer sejam elas de irmãos encarnados ou de psicografias de irmãos desencarnados, mas o Evangelho de Jesus continuará sendo a nossa maior fonte de luz. O tema que a nossa reflexão hoje nos traz fala sobre o egoísmo. Mas antes de começarmos as nossas atividades, eu gostaria de fazer a leitura de uma mensagem por elevação do espírito Arthur Joviano, do livro Sementeira, que diz o seguinte: precisamos compreender de nossa parte, tudo ha sido feito por uma união cada vez mais forte e mais. Paralisar o nosso esforço não é mais razoável. É necessário passar adiante na busca das conquistas espirituais com Deus. O mundo está repleto de pessoas que falam com vigor, mas sem raciocínios do sentimento de real. Os homens, compenetrados no sentimento de seus mais nobres deveres, estão igualmente passando nas situações terrestres, escalando de dia em dia, de grau em grau, um plano de sublimes ações. Quando trazemos da Terra esse curso de introdução à vida espiritual, alcançamos a chave luminosa da fraternidade e da paz, com que conseguimos os caminhos de elevação. É indispensável auxiliar nos serviços imensos e em semelhantes tarefas o ensejo de testemunhar, que é cada vez mais fácil, porque elevação de ideal e de pensamento significa dilatação de campo. Vamos orar? Senhor Deus, Mestre Jesus, a nossa forma de reunião, embora antes fisicamente, certamente nos une pelo pensamento e leva à condição de estarmos em conexão contigo, Pai amado. Nesse momento, onde todos nós buscamos o nosso conforto, consolo, a nossa fé fortalecida, estamos aqui, dispostos a receber, através do Evangelho de Jesus, a mensagem que nos vai iluminar e que nos vai deixar mais próximo de Ti, Pai amado. Somos sabedores das nossas inúmeras mazelas morais. Somos sabedores dos nossos débitos de vidas pretéritas. Somos sabedores dos nossos erros da vida atual. Mas também temos a plena convicção que estamos tentando nos modificar. Reconheceremos os espíritas pela intenção, pela vontade prática diária de buscar se modificar. E é isso que estamos aqui, Pai amado. Diante de Ti, nos curvamos e buscamos certamente a Tua palavra que dignifique o nosso encontro e que principalmente fortaleça a nossa fé. Esteja conosco, Pai amado, hoje e sempre, e que assim seja. Conforme o que eu havia conversado com vocês, hoje traz uma das mazelas morais mais intensas, mais expostas dentro de cada um de nós, o egoísmo. Muitas vezes a gente fala que não é egoísta. A gente cita o outro como egoísta e diz que não somos. Mas os pequenos gestos, as pequenas ações ou omissões, muitas vezes, demonstram que nós ainda carregamos essa mazela no nosso íntimo. E o egoísmo é uma mazela moral que traduz um exagerado aos seus próprios interesses. Aquilo que você enfatiza a respeito do outro. O que interessa são as suas vontades, os seus objetivos, os projetos. O egoísta ele é muito exclusivista, né? O egoísmo ele traz, na essência, uma condição de levar a pessoa que carrega em menor ou maior tudo como se fosse a sua própria vontade, a referência de ser colocada em prática. Normalmente, quem acompanha a conduta de um egoísta vai ficar vendo orbitando ao seu redor o orgulho, a pressão, a vaidade, a certeza de que sabe mais do que o outro, a condição de ser mais merecedor do que o outro. Na prática, o egoísmo é uma grande para destruir todas as formas de amorosidade. Não consegue destruir, porque o amor é a maior das forças. Caso contrário, o egoísmo seria certamente a maior fonte causadora de infelicidades humanas.
dentro desse contexto, nós somos vítimas do egoísmo. Egoísmo que pode ser de alguém próximo a nós ou de nós mesmos. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer que o egoísmo, que mesmo não sendo do outro, sendo nosso, é a condição de violar todos os sentimentos mais nobres, até mesmo na condição de felicidade que a gente busca. Todos nós sabemos que somos filhos de Deus, todos nós estamos aqui de passagem, todos nós aqui estamos buscando um aperfeiçoamento moral que nós não temos ainda, e dentro desta condição de aprendiz que somos, muitas vezes a nossa rota, a nossa trajetória, ela é desviada quando uma mazela moral de tão grande porte bate a porta. O egoísmo tem isso. Então, quando a gente consegue, durante a nossa encarnação ou reencarnação, aproveitar as lições dessa atual existência, e aí nós conseguimos captar ensinamentos, amenizar as dores e possibilitar a resolução de problemas pretéritos que muitas vezes somos os causadores, isso permite nos retornar ao mundo espiritual com o fardo amenizado. É essa a nossa intenção. Cada um de nós aqui temos que ter esta convicção. A nossa passagem por esse mundo material, nesse momento que nós estamos vivendo aqui, serve-nos para reduzir o nosso fardo. Serve para, se fôssemos estudar aqui um aspecto contábil, diminuir as nossas dívidas e tentar amenizar estas dívidas com um saldo que é oriundo das nossas ações, das nossas boas ações. A gente precisa, sempre que possível, procurar estar pronto para uma nova jornada. Daqui a pouco, nós estaremos voltando para a casa espiritual, para o nosso verdadeiro lar. E essa nossa nova jornada, que vai implicar num crescimento espiritual, via reencarnação, ela certamente vai ser precedida dos nossos atos aqui, nesse instante. Poderíamos até, na condição de espíritas que somos e sabedores do que está posto para cada um de nós, dizemos assim, não, deixa para a próxima encarnação, que lá chegando eu vou me reajustar, eu vou retificar as minhas condutas, eu vou ajustar com aqueles que eu fui desafeto. Não, a hora que chegou é a hora que a gente precisa fazer. E o melhor que nós temos hoje é nos acertarmos com aqueles nossos desafetos, quer sejam eles ordenados desta vida presente, ou aqueles da vidas pretéritas que estejam encarnados. Os espíritos imortais que todos nós aqui representamos, nós precisamos sempre nos colocar na condição de aprendiz. Uma das características do aspecto do egoísta é que ele não aceita ser um aprendiz. Até parece que ele é sabedor de tudo e não tem nada a aprender. E quando você, conhecendo a doutrina espírita, sabe que nós estamos aqui na condição de aprendizes e é contra esta percepção, a situação fica favorável para a sua compreensão, principalmente para o seu entendimento. Atualmente, nós estamos aqui, nesse planeta de provas e expiações, com um único propósito, nos melhorar. E quando a gente não consegue fazer isso, a gente não consegue se aproximar. Aquela felicidade relativa que a gente tenta sempre procurando, né? A gente está aqui, a gente está procurando formar um espírito de melhor condição moral, conseguimos galgar aspectos intelectuais que permitam esse aprofundamento. Seria tão bom que a intelectualidade andasse ombreada com a qualidade, mas infelizmente a gente percebe que pessoas de elevado conhecimento intelectual muitas vezes são rasteiros moralmente. Era preferível que assim fosse invertida, que você fosse desprovido de conhecimentos intelectuais, mas que você fosse uma fonte inesgotável de moral e de caráter, de sabedoria, de honradez. O egoísmo, por sua vez, ele impede, muitas vezes, que até aquele que busca essa reforma íntima, essa mudança, consiga fazer. Por quê? Porque o egoísmo impede que você deixe florescer dentro de você a benevolência, a caridade. Ele não deixa que você seja fraterno. Ele não permite que você abra, dentro da sua condição, o campo para a indulgência. Não aceita isso. Por quê? Porque egoísmo é um contraponto os aspectos morais da caridade e da fraternidade. Se a caridade e a fraternidade são os antídotos contra o egoísmo, aquele que é doador desta mazela moral não vai querer saber delas. Por quê? Porque eu sei, tendo a caridade e a fraternidade antídotos contra o egoísmo, e eu sou portador deste, eu não vou querer essa conduta de abnegação. Eu vou querer me manter num patamar
supostamente eu me encontro. Na verdade, eu não estou no ápice dessa pirâmide, eu estou na base da pirâmide. Essa pirâmide moral me mostra certamente que eu sou totalmente cheio de débitos com relação à minha conduta. E com a minha abnegação, a abnegação ela é totalmente distinta da condição de egoísmo, né? O egoísmo, ele tem muito vínculo com a vaidade, ele tem muito vínculo com o orgulho, ele tem muito vínculo com a presunção, com a abnegação, não. Quando eu cito todas essas mazelas morais, elas podem ser enquadradas no grupo de vícios. Literalmente são vícios. Por quê? Porque são vícios que negam todos os valores morais que acabamos de citar. A presunção, o egoísmo, o orgulho, eles negam verdadeiramente a fraternidade, a igualdade, a liberdade. Isso aqui eu não estou falando de aula de história da Revolução Francesa, não. Porque faz parte exatamente disso. Egoístas e orgulhosos, eles normalmente não aceitam dividir. O egoísta, o orgulhoso, ele quer tudo e ainda um pouco mais. Se possível, tirar o que a gente tem. Ainda que nós temos acesso a uma doutrina espírita que nos abre um canal com bênçãos espirituais que nos ensinam que isso vai passar. Como tudo passa na nossa existência, o egoísmo também vai passar. O egoísmo vai deixar de existir. Ele vai desaparecer da face da Terra. Mas isso depende de quem? Do Criador? O Criador nos dá o livre-arbítrio, ele espera que a gente modifique a nossa conduta. Nós iremos dessa condição, desta coisa, dessa pequenez, né, de nos focar somente nos nossos propósitos, com os nossos objetivos, com os nossos sonhos, no máximo com os sonhos daqueles que nós amamos. Os benfeitores espirituais tanto dizem para a gente, olha, até lá, e vai demorar, porque ainda estamos muito atrasados moralmente, o homem egoísta vai continuar com essa postura, não se assuste, tá? O homem egoísta vai continuar pensando somente no seu interesse. O egoísta, ele, tudo que vê, sente-se como proprietário. Ele acredita que tudo que está ao seu redor deve servir. Então é uma condição, um egocentrismo, tanto é que a palavra tem a ver com o egoísmo, né? Se achar o centro de tudo, o seu ego inflamado é mais o seu próprio corpo. Então esse sujeito que é carregado com esta mazela moral, vai negar a todo momento a caridade. Ele vai achar que ser caridoso com os outros não é uma atitude louvável. Normalmente, aquele que é egoísta, ser caridoso com o outro, vai gerar uma relação de insegurança ou de piedade. Ele acha que uma pessoa que está numa condição desfavorável pode ser ajudada por ele, porque senão vai estar no mesmo patamar. Então, é difícil quando a gente se depara com alguém que traz no seu íntimo, né, mazelas morais, principalmente egoísmo e orgulho, quando essas duas mazelas morais são. É muito comum a gente pensar, a gente perceber, a gente detectar algumas ações, algumas falas de pessoas egoístas. O egoísta, bem como o orgulhoso, eles têm alguns gestos, eles têm ações, eles possuem algumas falas que são carregadas com a sua essência. Eu costumo dizer que a pandemia, e eu falo isso sem nenhum tipo de apologia político-partidária, não é essa a minha intenção, mas a pandemia tem todos os lados negativos possíveis que a gente possa buscar. Perdas de queridos, como eu perdi, não que eu perdi, eu vi minha mãe voltar para o mundo espiritual, vi amigos voltarem para o mundo espiritual, vi a dor assolando vários lares, eu vi um noticiário que trazia o tempo inteiro notícias de uns nossos que desencarnaram em função dessa pandemia. Mas tem um lado muito pouco que eu sempre cito nessa hora de estudar esse momento pandêmico. As máscaras caíram. As máscaras caíram. A hipocrisia foi vítima da pandemia, porque nesses 2 anos nós conseguimos agora conhecer aqueles que nos orbitam, aqueles que estão próximos de nós, que nós pensávamos, nossa, é muito caridoso, é muito fraterno, é muito amoroso. No fundo, ele não era nada disso. Ele é preconceituoso, ele é violento, ele é intolerante, ele é homofóbico. Então, esses irmãos que se apresentavam com esta máscara de pessoas do bem, a pandemia nos fez essa gentileza, nos mostrou as suas verdadeiras essências. Então, como eu estava falando para vocês, alguns gestos, algumas ações, elas são muito carregadas e vinculadas a essas duas morais que são egoísmo e orgulho. Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui. Numa grande cidade, no ônibus, e aí lá no ônibus tem algumas velhinhas,
mulheres grávidas, mulheres com crianças no colo, idosos, perdão, e ele pega e é incapaz de dar o seu lugar para qualquer um desses grupos. O sujeito é egoísta. O sujeito vai sentar-se à mesa numa refeição coletiva, ele se apodera da colher para se servir e escolhe melhores porções, ele não olha para os demais. É uma atitude egoísta. Lembrei de uma história que certa vez eu vi, não sei se foi o Haroldo Dutra contando, ou foi outro palestrante, que disse que o Chico Xavier, certa vez estava na feira, e ele estava comprando algumas frutas, e aí na hora que ele estava escolhendo, ele fazia assim, por exemplo, escolhendo as laranjas, ele pegava uma boa laranja e pegava uma que estava murcha. Boa laranja e uma murcha. Isso chamou a atenção de uma senhora que estava comprando frutas na mesa, e disse assim, Chico, você está comprando aí umas frutas que são boas e outras que não são boas. E o Chico vira e diz assim, minha irmã, se eu escolher só as boas e vier depois de mim, vai comprar só as que não são de boa qualidade. Eu espero que um dia, né, a gente atinja esse patamar de elevação espiritual, né, de doação. Isso tinha que se partir de um espírito de luz como Chico Xavier. Então, algumas situações que acabou de citar aqui, elas permitem a gente detectar aqueles que são muito egoístas potencial. Quer ver uma situação também que nos mostra muito essa característica do egoísta? Geralmente, o egoísta não sabe compartilhar. Ele não sabe compartilhar. Ele leva ao extremo o princípio da reciprocidade. Mas você disse que ele não sabe compartilhar, como é que ele leva ao extremo o princípio da reciprocidade? No sentido. O princípio da reciprocidade para ele é só quando ele necessita e o outro tem que ajudar. Ela é uma mão única. Quando ele se coloca na condição de fonte, ele se desloca, ele se afasta. O egoísta não gosta de emprestar nada. O egoísta tem um livro maravilhoso, ele leu esse livro, e o livro, eu sempre digo isso, o bom livro não pode ficar na estante. O bom livro tem que circular. O que é que ele faz? Ele guarda as 7 chaves. O egoísta não gosta de fazer favores. Ele gosta de ser favorecido, ele não gosta de fazer favores. Ele cria qualquer tipo de explicação ou de desculpa esfarrapada para não ajudar. O egoísta, ele gosta de estar confortavelmente acomodado. Ele não quer ser importunado, ele não quer ser incomodado e, principalmente, ele não quer fazer isso para outros. Então, isso vale uma situação individual. Algumas eu tenho plena convicção que eu estou falando aqui, você está lembrando de alguém. Isso para indivíduos e também vale, sabe para quê, meus irmãos? Para estados, para nações. Se você for analisar com frieza, existem nações ricas que contrastam com as nações que vivem numa situação de falta de comida, por exemplo. Você vê potências mundiais em condições favoráveis e vê países que não têm o que comer. Uns que têm tudo e outros que estão a morrer de fome. E muitas vezes essas nações superpoderosas não se aproximam destas nações no estado de miséria. A não ser que existe um motivo. É o motivo da fraternidade. Normalmente se aproximam em função de riquezas minerais, de petróleo, coisa parecida. Existem, portanto, situações que nos levam a observar que essa conduta egoísta ela pode ser de foro íntimo, de situações pontuais e também pode ser de caráter coletivo. Mas a gente não pode ficar pensando que todo mundo é assim. Não é assim. O grande problema nosso é que a gente usa muitas situações negativas. Nós ainda temos perto de nós muitas pessoas assim, muitas vezes nos comportamos como tal, sim, porém, muitas almas solitárias nesse nosso planeta Terra e nesse universo que contempla a amorosidade de Jesus. Só que assim, muitas vezes, a gente consegue, através desses espíritos, mesmo de bons corações, se desvincular dessa condição de amarra que o egoísmo possibilita. Às vezes, pessoas são vítimas desse sentimento negativo. É como se eu tivesse uma roupa velha, inútil, que eu já deveria ter jogado fora, porque nem de presente ela serviria, e eu mantenho dentro do guarda-roupa. Essa é uma condição. Você, mesmo sabendo que ela não é útil para você, que ela não é útil para ninguém, consegue guardá-la. E o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa se apegar a ações que possam ser favoráveis a nós, como, por exemplo, conhecimento da vida espiritual. Eu trouxe para vocês um texto aqui, que fala de uma passagem dos Menezes, que ele trata sobre isso. O nome do texto é A Diferença, ele está lá no livro O Nosso.
Então tem aqui, o texto diz assim, eu vou ler aqui para vocês, tá? Uma situação que o espírito de Luz Bezerra de Menezes estava envolvido numa organização mediúnica, né? E ele é relatado, o que é que aconteceu, um trecho curtinho, e você me reserva o direito de ler para você. A reunião alcançava a parte final, e na organização mediúnica, Bezerra de Menezes falava. O benfeitor desencarnado distribuía consolos quando o povo o alvejou com azedume. Olha lá na mesa mediúnica. Bezerra, eu não com tanta máscara no ambiente espírita. Estou cansado de tartufismo. Tartufismo significa hipocrisia, falsidade, mentira. Falo contra mim. Posso, acaso, dizer que sou espírita cristão? Vejam-me fustigado egoísmo e intolerância, avareza e ciúme. Eu cometo desatenções e disparos. Me reconheço frequentemente caindo em maledicência e cobiça. Ainda nem se a desconfiança, nem a propensão para ressentir-me. Quando menos espero, mudo nos erros da vaidade e do orgulho. Involuntariamente, articulo ofensas com o próximo. A ambição mora comigo e por isso agrido os meus semelhantes com toda a força de minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade e a imperfeição me seguem constantemente. Eu posso me declarar espírita com tantos defeitos? O venerável orientador espírita de Menezes respondeu sereno. Eu também, meu amigo. Olha só que interessante. Eu que ia receber uma lição de moral, o que é que o Bezerra de Menezes responde? Eu também, meu amigo. Eu estou no meio de todas essas mazelas que você citou e eu sou um espírita cristão. Sim, revidou o consulente agitado. Perfeitamente, concluiu Bezerra sem se alterar. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só tem um ponto, meu caro, que eu não posso esquecer. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas. E agora que eu sou um espírito, eu faço força para fugir de todas elas. Para a gente entender que a doutrina espírita não está esperando de nós o suprassumo dos valores morais que nós não temos ainda. Mas aí, Bezerra de Menezes, nessa passagem, desse texto chamado A Diferença, mostra-nos. Eu ainda estou ainda com esse monte de problemas. A diferença é que antes de conhecer a doutrina espírita, eu corria atrás dessas mazelas morais. E hoje, conhecendo a doutrina espírita, eu faço toda a força para fugir delas. Então é isso que você vai ver cá, que faz a diferença. E é isso que a doutrina espírita espera de cada um de nós. É lógico que é fato que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens, né? Se nós fôssemos de maneira generalizada menos egoístas, certamente a nossa sociedade é mais justa. O problema é que cada um fica pensando em si antes de pensar no outro. Quando a gente junta todas essas situações de todo mundo buscando satisfazer só os seus desejos mais íntimos, o caos vai estar conformado. Não como. A conta não fecha. Então, o que é que acontece? A gente tem que reconhecer se existe uma grandeza muito grande por parte daqueles que querem se modificar, reconhecer o erro. Eu preciso reconhecer que eu tenho essa mazela moral e lutar contra ela. Naturalmente, a maioria de nós cuida de proporcionar aos nossos entes queridos o melhor. Isso é da natureza humana. Buscar satisfazer os nossos interesses, o nosso conforto, as nossas conquistas, é óbvio que é assim. O problema não é trilhar esse caminho. O grande problema é ser escravo desta conduta. Porque quando você é escravo, você começa a criar uma série de problemas, antagonismos violentíssimos. Você vai começar a se envolver em luta, em conflito. Você vai se envolver até mesmo na possibilidade concreta de gerar miséria para os outros. Por quê? Porque cada um olha para si. Você não quer dividir nada, você quer ficar com tudo. E esse egoísmo originado lá no orgulho vai se transformar numa fonte inesgotável de Deus para os outros e para nós mesmos. Egoísta por si, exaltando sempre a sua personalidade, vai se achar acima dos outros, vai se achar mais importante, vai se achar merecedor de situações que não são favoráveis a ele, mas ele acha que é do tal. Quando a gente se julga superior ao outro, é certamente a primeira coisa que vai acontecer. Eu estou num grupo social, qualquer que seja ele, família, amigos, trabalho, qualquer ambiente. No momento que eu deixo aflorar a minha condição de orgulho e de egoísmo, de achar que sou superior aos outros, todo mundo percebe. E aí o que se faz? Vai se atribuir à nossa pessoa a condição ou adjetivo egoísta. E a gente nem percebe. A gente nem percebe que isso desce. Então, quando eu olho para o egoísmo, que é uma mazela moral, juntamente com o orgulho, que é outra mazela moral, eu vou perceber
que esses sentimentos que aparentemente são naturais, eles nascem de um instinto de conservação. Você ter um instinto de conservação, proteger seu, lutar pelos seus interesses, isso aí é natural. Quando excede do aceitável, quando isso extrapola o que é perfeitamente aceitável, isso é doentio. Deus não pode ter feito nada. Nós não somos inúteis, por quê? Porque Deus nos criou. Então a gente tem que ter essa percepção. Deus não criou o mal. O mal é a ausência do bem. O homem é que basta do bem. O homem que literalmente produz o mal. Então, o homem frequentemente, quando eu digo homem, todos nós, na concepção generalizada, quando a gente se desvia dos objetivos que foram traçados lá na espiritualidade, nos compromissos que nós temos como profissionais, como pai, como mãe, quando a gente basta disso, frequentemente os efeitos nocivos ou danosos vão chegar. Então, nós não fomos criados egoístas, não fomos criados egoístas. Fomos criados orgulhosos. Deus não nos criou egoístas ou orgulhosos. Fez isso conosco. O que acontece é que quando a gente, usando o nosso livre-arbítrio, exagera esse tipo de conservação, de querer proteger tudo que é nosso e querer cada vez mais em detrimento do outro, a gente entra num processo doentio. Egoísta não é. Por que o egoísta nunca consegue ser feliz? O egoísta nunca consegue ser feliz porque ele quer ter para próximo dele mais conquistas, mesmo que ele não consiga ou que ele não mereça. Não vai conseguir viver em paz, ele não vai ser feliz, porque ele não se anima em nenhum momento de ser diferente com ninguém, praticar indulgência, nem pensar. Então, uma pessoa que tem uma armadura dessa contra os bons sentimentos, certamente vai ser muito infeliz. É impossível, nessa condição, você ter alguém que tenha condições de se aproximar de uma felicidade relativa que a gente espera alcançar. Eu não vou conseguir, numa única encarnação, nem eu, e eu sinto informar isso para vocês, tá? Conseguir destruir orgulho e egoísmo que eu trago comigo. Não vou conseguir. Por que a gente não consegue? Porque são mazelas morais muito intensas e que elas não estão presentes somente no meu íntimo. Está no íntimo de muitos irmãos. Então, não há como negar o progresso da humanidade, mas também não podemos negar que esses sentimentos negativos, eles ainda perduram entre nós. Então, a gente vai encontrar muitos homens orgulhosos, iremos encontrar muitos homens e mulheres egoístas, porém, paralelo a isso, a gente vai encontrar muitas criaturas generosas. Nós vamos encontrar muitas pessoas que demonstram sentimento de amorosidade, pessoas humildes, pessoas que são abnegadas, pessoas que se devotam a ajudar o próximo, que aprenderam a capacidade imensurável no sentido de doação, porque é um sentimento maravilhoso, essa condição de doação. Eu sei que o número dessas pessoas é menor. Infelizmente é. Vamos tem mais bons corações do que menos? Não podemos esquecer, meus irmãos, que nós estamos num mundo de provas e expiações. O planeta Terra ainda recebe muitos espíritos endurecidos que precisam passar por este polimento, precisam passar por esta escola, precisam passar por estas lições e precisam acumular aprendizados. Não vamos ficar esperando que o planeta Terra, nesse momento, seja vivido só de bons espíritos, que infelizmente nós não estamos ainda nesta condição. O essencial para nós vai ser o quê? Se a gente conseguir trazer esta minoria perto de nós, dos bons espíritos, das pessoas generosas, amorosas, e fazer com eles uma corrente, porque quando muitas pessoas se unem em torno de um único objetivo, são fortalezas, são indestrutíveis. Então devemos, antes de tudo, fazer o quê? Destruir as causas que produzem e que vão ficar fomentando o mal. E isso se dá através de quê? Desta busca, dessa colônia de bons espíritos, de criaturas generosas, de pessoas que possuem sentimentos de humildade, que praticam a humildade, que principalmente são abnegados em relação aos demais. Se a gente fazer isso, a gente vai mudar muita coisa. Eu pensei aqui um trecho do Evangelho, que trata sobre esta condição, que diz assim, ó, o Evangelho fala sobre as causas que produzem o mal, e diz assim, ó, dessas causas, a principal, a ideia falsa que o homem faz da sua natureza, do seu passado e do seu futuro. Por não saber de onde vem, ele se crê mais do que é. E não sabendo para onde, concentra na vida terrena todo o seu pensar. Por isso que nós ficamos muitas vezes atrelados a paixões materiais que nos jogam para o chão. Acha tão agradável quanto possível. Anseia por todas as satisfações, por todos os
Essa é a razão por que atropela sem escrúpulo o seu semelhante, se lhe opõe alguma dificuldade. Então, é esse o pensamento egoísta. O pensamento egoísta é sempre esse. Ele não aceita ser igual ao outro, ele não aceita respeitar as diferenças, porque senão ele acha que vai perder. Ele não quer dividir com ninguém. Ele diz, por que eu vou me colocar na condição de igualdade? Porque está a entender que eu vou ter que dividir o que é meu. Ninguém está querendo fazer isso, mas o egoísta, ele continua querendo predominar. Aí daria aos outros o direito que é dele e que ele quer ser somente o único detentor. Ser fraterno com o egoísta é impensável. Não, eu não vou fazer isso, porque para eu ser fraterno, eu vou ter que me impor alguns sacrifícios, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, em detrimento do meu bem-estar, eu não vou fazer isso. Quando, na verdade, se ele soubesse como nós ficamos felizes quando temos a oportunidade de ajudar alguém, mas ele não tem ainda essa percepção. Mas não vamos ficar tristes, não. Vai chegar o momento do despertar. Ele vai aprender a necessidade de fazer esta doação. Ele só quer liberdade, e ele só fala dela, se ela for para ele. Se for para os outros, ele pode aceitar liberdade, mas desde que essa liberdade não atinja as suas prerrogativas, não mexa com seus direitos. Então, é muito difícil a gente ir com esse tipo de sentimento, ao mesmo tempo sabendo que ele está bem pertinho de nós. Vou pegar aqui um trecho do livro Pão Nosso, ó, uma ótima leitura, na sua página 327. Vou fazer uma leitura rapidinha aqui de um trecho. Deixa eu lembrar aqui para você poder se inteirar desse texto. Existe uma parábola do filho, estão lembrados? Filho pródigo. O filho pródigo deixa a sua casa, vai embora, o pai dá a ele condições de ir embora, e com o passar do tempo ele quebra a cara longe de casa e resolve voltar. E o filho dele que estava lá fica assistindo de longe, e o pai, ao invés de ter uma reação de fechar as portas para o filho, não. Abre as portas, abre o seu coração, fica muito feliz, recebe de bom grado o seu filho que estava fora de casa e ainda faz uma grande festa para isso. Onde é que eu quero chegar? O livro Pão Nosso traz um texto chamado O Filho Egoísta. Quem era o filho? O que tinha ficado em casa, que não aceitava que o pai o recebesse daquela maneira. E o texto fala o seguinte, ó. Respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, jamais transgredi um mandamento teu e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Está no Evangelho de Lucas. A parábola não apresenta somente o filho pródigo, mas aguçada atenção e encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o ciclo da incompreensão humana. De maneira geral, os crentes apenas enxergam o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas estranhices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão, que permanecia sob o teto familiar, não menos passivo de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobe à tona e ele na demonstração de sovinice. Ele estava incomodado. Contraria a vibração de amor reinante no ambiente e alega como autêntico preguiçoso usando serviço em família. Invoca na posição de crente vaidoso a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor, incapaz de partilhar o justo contentamento. O pai feliz e ele triste porque o pai estava recebendo os filhos com toda a pompa. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolve, sofre por meio da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Habla com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado. Se o pródigo, egoísta, mas atrevemos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro é a bênção do remorso em seu favor. Então, são situações que a gente passa despercebido. Então, quando a gente vê uma situação como essa, porque o que a gente pode tirar dessa lição é que por alimentarmos muitas vezes as nossas pretensões, o resultado é colher muitos conflitos lá na frente. Não vale a pena. Agora, quem acredita numa vida futura, como nós, espíritos, acreditamos, e que estamos vivendo alguma dificuldade nesse momento, a visão que nós temos de vida futura vai nos permitir passar por isso com resignação. Porque a gente sabe que nós iremos ter inúmeras reencarnações, que nós viremos na condição de pai, de filho, de mãe, irmão, de irmã,
de pobres, de ricos, de poderosos, de enfermos, de estáveis. Nós iremos passar por todas as experiências. Para eu poder crescer moralmente, eu preciso saborear de todos dos itens que estão nesse cardápio, que é a reencarnação. A gente passa por tudo. E se eu tenho visão de vida futura, eu não vou ficar sofrendo agora, nem com situação adversa, porque eu sei que essa é uma habilitação para a vida que eu vou ter. Então, se eu consigo fazer isso, eu fazendo isso, o que é ser? Eu sei que tendo outras vidas, eu vou poder ter, por exemplo, mais favoráveis. E eu vou tentar semear de todo o possível para que isso venha acontecer. E a importância deste momento, meus irmãos, da gente entender. Nossa gente é muito curta, muito efêmera. Dia desse eu estava olhando ali em casa uns álbuns, Miguel, estava olhando uns álbuns de fotos, vendo meus filhos na altura do prezinho. Meus filhos estão com 30 anos hoje, meu filho já está casado há 8 anos. Passa muito rápido, a nossa vida se apaga rapidamente. A gente não pode ficar pensando que é o fim, a gente tem que ter um futuro infinito para nós, um esplendor de vida, de crescimento, de conquistas, é isso que a gente tem que ter. Porque se a gente ficar pensando só nos interesses mundanos, a gente vai sofrer muito. Se a gente entender que a vida material é um acessório, espiritual é o principal, a gente vai ser muito mais feliz. Então, vamos seguir o Evangelho. Cada passagem do Evangelho é uma lição de vida, de amorosidade, de energia. Cada vez que a gente procura no Evangelho, qualquer tema que a gente está estudando, por isso que eu sempre digo, eu fiz uma palestra essa semana no centro, falando da areia, falando do alqueire, e aí eu fiz questão de dizer que a maior das luzes, a maior luz chama-se Evangelho. É a maior das luzes que a gente pode ter. Olha só, olha o que diz o Evangelho aqui a respeito disso. Pelo que toca aos interesses terrenos, podem os humanos criar obstáculos. Ele tem que os afastar e se vista pela força mesma das coisas. Se lançar os olhos para o alto, para uma felicidade, ninguém pode obstar, interesse nenhum se lhe deparará em oprimir a quem seja. E o egoísmo se lhe torna carente de objeto. Todavia, restará o estimulante do orgulho. A gente tem que ficar atento. Porque às vezes, nós condições egoístas, comprometimento com o egoísmo e nem percebemos. A gente tem que ter muito cuidado. O Espiritismo é uma dádiva. A doutrina espírita nos faz perceber que, por si só, a gente não vale nada. Isso nos mostra que todos nós temos as mesmas necessidades, mas essas necessidades, elas precisam ser divididas. As nossas conquistas precisam ser divididas. Então, essa lição que o Evangelho dá para nós é um duplo golpe, tanto no egoísmo como no orgulho. Por quê? Porque ele acerena os nossos corações e faz a gente refletir. Mas, para isso, eu preciso de uma coisa fundamental. Fortalecer a fé. Porque não adianta nada eu querer fazer isso se eu não fortaleço a minha fé. Porque se eu não fortaleço a minha fé, se a minha fé for cega, as minhas ideias, as minhas condições, os meus postos não vão dar certo. Por quê? Uma fé não fortalecida vai fazer o quê? Vai alimentar o egoísmo, vai alimentar o orgulho. E a gente precisa dessa fé que a doutrina espírita nos oferece. O Evangelho nos traz luz e nos afasta das trevas. E a fé, ela tem a capacidade de retirar o véu que muitas vezes a gente fica envolvido durante muitas reencarnações. O Espiritismo é essa fonte viva que a gente precisa ir lá beber. Nos fornece a imortalidade da alma, nos fornece a certeza que estamos sendo amparados, que não sozinhos. E se a gente caminhar nessa estrada, certamente, egoísmo e orgulho vão se indo aos poucos. Um dia, quem sabe, todas as nossas relações, elas vão sem a presença do orgulho e do egoísmo. E se a gente conseguir fazer isso, a gente eliminar o orgulho e o egoísmo e vai trazer para nós, para dentro da nossa existência, a fraternidade. Mas isso não vai acontecer rápido, isso não é um estalo, isso não é o filme lá dos Vingadores, que a gente bate o dedo e muda. Não, isso não ocorre de dia para a noite. Isso vai se operando de maneira lenta e gradual. A gente vai lembrar o quê? Mais uma vez o Evangelho, que ele diz assim, quando a gente está doente e procura saúde, entre a enfermidade e a saúde existe um período chamado de convalescência. Demora um pouquinho. Então, vamos buscar na doutrina, vamos buscar no Espiritismo esse elemento de moralização, essa arma que destrói o egoísmo, que pode estar dentro de nós, que nos liberta de egoísmo e de orgulho que pode estar aflorando nossos corações. Não é possível ao Espiritismo
sair arrancando as ervas daninhas que ficam na estrada do egoísmo. Porém, é necessário que entenda que ele nos dá uma boa semente. Então, o que é que a gente tem que fazer? Recebe essas boas sementes, procura um solo fértil. E esse solo fértil são as nossas ações. Se as nossas boas ações forem solos férteis, certamente essas sementes, que são oriundas do Espiritismo, vão germinar e certamente irão frutificar. Finalmente, e não menos importante, eu trouxe um texto do André Luiz que nos orienta a perceber os malefícios do egoísmo e do orgulho e os benefícios de nos afastar deles. Eu me reservo aqui o direito de ler, achei muito interessante, é um texto muito legal que diz assim: procure esquecer o lado escuro da personalidade do próximo. Aprenda a ouvir com calma os longos apontamentos do seu irmão, sem impulso de interromper-lhe a palavra. Antes, mas eu tenho um amigo meu que começa a falar, eu quero interromper. Deixa ele falar. Ouvide a ilusão de que seus parentes são as melhores pessoas do mundo e de que a sua casa deve merecer privilégios especiais. Não dispute a paternidade das ideias proveitosas, ainda mesmo que hajam atravessado o seu pensamento, de vez que a autoria de todo o serviço de elevação pertence em seus alicerces a Jesus, o nosso Mestre e Senhor. Não cultive referências à sua própria pessoa, para que a vaidade não faça ninho em seu coração. Escute com serenidade e silêncio as observações ásperas dos seus superiores hierárquicos e auxilie com calma e bondade os companheiros e subalternos quando estiverem tocados pela nuvem da perturbação. Receba com carinho as pessoas desarvoradas, vacinando o seu fígado e a sua cabeça contra a intemperança mental. Abandone toda espécie de crítica, compreendendo que você poderia estar no banco de reprovação. Habitue-se a respeitar as criaturas que adotem ponto de vista diferente dos seus e que elegeram um gênero de felicidade diferente da sua, porque vivem na Terra com necessário equilíbrio. E, finalmente, honre a caridade em sua própria casa, ajudando em primeiro lugar os seus próprios familiares, através do rigoroso desempenho de suas obrigações, para que você esteja realmente habilitado a servir ao mundo e à humanidade, hoje e sempre. Eu gostaria de pedir para minha querida amiga Joyce fazer a nossa oração de encerramento e, em seguida, passar a palavra para o Miguel e, antes que eu possa aqui a palavra para a Joyce, agradecer mais uma vez a oportunidade que a Casa Espírita Nosso Lar nos dá. Me sinto muito feliz com esta oportunidade. Joyce, por gentileza, minha querida, faça a nossa oração final. Fechemos os olhos nesse momento e vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre e nosso amigo, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos juntos, de estreitar os laços de amizade que nos une. Rogamos a Jesus nesse momento que envolva todos nós nas vibrações de amor, nas vibrações de paz e de carinho, que o nosso coração possa transbordar em alegria nesse momento. Agradecemos a Jesus pela oportunidade da vida, pela oportunidade da reencarnação, essa oportunidade bendita de resgatarmos os erros do passado. Obrigado, Senhor, pela família que temos, pelos amigos que nos circundam. Jesus querido, que essa noite possamos ter uma noite de muita tranquilidade, de muita paz e que durante o nosso sono noturno, durante o nosso desdobramento, possamos ser levados ao lugar de estudo e de trabalho de acordo com o nosso merecimento e a nossa necessidade. E que ao amanhecer nós possamos guardar a suave lembrança de Jesus no nosso lar. Obrigado, Senhor, pelas palavras que o Vanques nos trouxe, pelos ensinamentos, que o nosso palestrante e todos os irmãos que estão aqui presentes possa, assim como eu, guardar esses ensinamentos e que durante esse restante de semana, em cada momento de dificuldade, nós possamos lembrar dessas mensagens, desse ensinamento e sentir a mão amiga de Jesus a nos amparar e a nos fortalecer a cada caminhada. Obrigada, Senhor, e permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Só agradecer, meu amigo, por esses momentos de reflexão e tudo mais. E que possamos todos nós juntos caminharmos nessas reflexões e buscarmos apaziguar em nós esses vícios que ainda trazemos.
Agradeço a presença de todos vocês aqui e o microfone está aberto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Vanks, ele está aí para responder. Fiquem à vontade. Eu adoro quando termina a palestra ouvir os irmãos que estão em casa. Fiquem à vontade. O microfone é de vocês. Um abraço, Maí. Todo mundo quietinho, né, Vanks? Pois é, vamos conversar. Conversem, é muito bom ouvi-los. E lembrando, né, já que ninguém fala, eu vou falar eu. Lembrando que a partir do dia da primeira quinta-feira de dezembro, nós já estaremos com atividades presenciais lá na Casa Espírita Nosso Lar, mas também vamos procurar manter aqui na virtual também. Nós estamos fazendo os esforços para de lá transmitirmos via Meet também essas palestras. E lembrando também que vai ficar gravada na página do YouTube da Casa Espírita Nosso Lar. Obrigado, Bruno. Boa semana para você também, para todos nós. Não. Obrigado, André. Adejane, meu amigo, cadê você? Olá, Vanks, estou aqui. Para variar, estou na cozinha, fazendo janta, lavando louça e assistindo a palestra, entendeu? Muito bom. Porque é o tempinho que sobra, né? Mas foi muito bom, gostei muito, viu? Meditei em cada palavra sua. Estou, assim, um pouco ausente, assim, fisicamente.